Então a gente precisa fazer com que o Sebrae, as empresas, né, os empresários, o poder público, inclusive, no ano de 2023, nós entramos em contato com o vereador Alisson Voz Violão e pegamos a lei de inovação, ciência e tecnologia de Recife. Entregamos para ele, fizemos as customizações para que a gente pudesse apresentar aqui na Câmara Municipal e fosse aprovado, porque o primeiro passo para que Cajazeiras seja um solo fértil para a inovação é que a gente tem uma lei de inovação. Uma lei, exatamente. Primeiramente, a gente tem que comprar software. Se a gente tem mão de obra especializada, a gente não quer que os nossos cérebros fujam daqui. Nós temos que fixá-los aqui. Então, a gente tem que criar políticas públicas para comprar softwares de quem está fixado em Cajazeiras. Quer vender software para a Prefeitura de Cajazeiras? A gente tem que ter uma empresa aqui, né? Em Cajazeiras, não pode ser de cidade X, Y, Z, tem que ser cidade de Cajazeiras. Porque essa lei de inovação vai servir para que esses cérebros continuem aqui, para fomentar as instituições, principalmente as públicas, que não têm investimentos. Eu trabalho hoje com computadores de 13 anos no IFPB, certo? A gente tem um curso de ponta, mas computadores de 13 anos. Tem computadores de disco ainda, como se fossem discos de vinil, com trilhas e setores, onde a gente perde muito tempo antes de dar uma aula, porque às vezes falta uma bateria da BIOS que custa R$10 no computador e a gente não tem. Então, esses investimentos, através da lei da informática, a gente pode reverter exatamente em criação de políticas públicas para fomentar uma mão de obra cada vez mais massiva e altamente especializada, como é no Centro de Informática da UFPE. Quando eu estudei lá em 2018, eles já conseguiam atrair de investimento 80 milhões de reais. Porque lá tem Google, lá tem Motorola, lá tem Nokia, lá tem Microsoft. Mas não é porque essas empresas são boazinhas, não. É porque lá forma gente muito boa, né? Então, só o orçamento do Campus Cajazeiras do IFB gira em torno de 5 milhões, 80 milhões em 2018. Imagine o quanto a gente não poderia crescer, né? Não só da parte educacional, mas principalmente da veia empreendedora. Então, a gente precisa verdadeiramente fomentar isso em Cajazeiras, para que Cajazeiras possa gerar emprego e renda aqui na nossa região. E isso você pode estender para muitas áreas, viu? Porque, assim... Isso? Eu enxergo isso daí em muitos lugares, aliás, em muitos setores de várias formas, como, por exemplo, eu entendo um pouco mais da área de saúde. Então, quanto não se gasta... Perguntas simples e rápidas e baratas, né? Quanto não se gasta pelo mesmo exame que foi repetido diversas vezes porque o paciente simplesmente perdeu? Ou simplesmente não existe uma central de exames, né, de forma a dar transparência para o cliente, né, para o usuário, em termos da sequência, da fila, da sua vez, da sua vaga, que isso até deixa emocionalmente mais tranquilo, né, porque o usuário ele se sente esquecido a partir do momento que ele não sabe que vaga ele está, quando é que ele está, como é que ele está, e quantas vezes o exame não foi solicitado várias vezes, ele deixou de fazer ou fez e repetiu e não tem um banco de dados de acesso à imagem, a dados, um prontuário eletrônico verdadeiro, municipal. Não é que isso aí depois você só escalonar, né? Sim. E quanto é que isso aí não ia economizar em milhões por ano? Milhões. Quantos exames são desnecessários? A pessoa chega aqui, cara, eu quero fazer esse exame aí. Sim, mas por quê? E cadê o seu histórico de prontuário? Por que você vai chegar até esse exame? E o restante que você fez não já é suficiente para chegar a uma conclusão? Isso daí, milhões. E nós temos quem faça isso daí. E é uma coisa simples. Simples, cara. Simples. Enxerga isso daí que você fala, assim, realmente... de longe, nós estamos atrasados, porque nós temos a mão de obra. Eu conheço o IF, fui filho do IF, né? Então, eu conheço a mão de obra de lá que sai qualificada, mas nós estamos deixando isso aí perder, escapar pelos dedos, né? Uma Câmara Municipal que ainda deixa muito a desejar do ponto de vista da elaboração de leis de desenvolvimento, de empreendedorismo, de incentivo fiscal, ou até mesmo nem tanto fiscal, mas de incentivo à mão de obra local que é possível, né? Mas às vezes não busca, né? Eu acho assim que o santo de casa às vezes não obra milagre, né? Muitas vezes o próprio Sebrae vai buscar profissionais lá fora, tendo que a gente tem profissionais aqui altamente gabaritados, né? Como o professor João Paulo, que ganhou vários prêmios aí de empreendedorismo, né? E como você até mesmo disse, assim, a gente tem mão de obras não só da área de informática, né? A gente tem a parte de matemática computacional, né? O pensamento computacional.
A gente tem também a parte de engenharia civil lá no campus Cajazeiras, engenharia de automação e controle, ou seja, a gente tem a transposição do Rio São Francisco aí. O que se fala hoje em dia é de drones utilizados, né, para você maximizar a produção agrícola, diminuir, utilizar defesos, enfim. A gente pode criar tecnologias que vão ser utilizadas no mundo inteiro em Cajazeiras. Nós temos condições de fazer isso. Agora, precisamos não só de fixar a mão de obra aqui, mas também termos meio de trabalhar, né? Não utilizar computadores já ultrapassados, mas utilizar computadores bons. Esse próprio supercomputador do telescópio Bing poderia ser direcionado para uma parte de pesquisa também, né? Dos alunos, enfim. Porque vai desde da instalação elétrica do hardware até ao nível de maior exigência computacional, né? E imagina até a própria Energisa, quanto é que não vai ganhar num supercomputador desse, né? Porque um ambiente de computação em nuvem são pelo menos um data center de uma Google da vida, né? De um Amazon, que é o Amazon Web Service, tem para lá de 10 milhões de computadores, né? Imagina aí que quantos 10 milhões de computadores consomem de energia, né? Então o principal gasto de um ambiente de data center é a própria energia. Então, até a Energisa vai sair ganhando. E aí tem a parte de hotelaria, restaurantes, a própria circulação de riquezas em Cajazeiras. Eu creio que se Cajazeiras tiver um parque tecnológico, ela vai engolir. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal. Tem muitas histórias de empreendedorismo que você precisa conhecer.